Assim que conheci a Rê, né, nos aprofundar. Aí ela já tinha ido em uma igreja evangélica, aí a gente começou aí eu fui firmando minha fé, me conhecendo no Senhor, fui estudando, casamos e com 6 meses de casamento descobri um tumor na cabeça, né, onde eu tive uma notícia muito forte e muito rápida, né, de alguém que praticava esporte, atividade, que não tinha nada, que não ficava resfriado. Quando do nada o médico chegou e falou: você tem um tumor na cabeça, ou você opera ou você morre. Né? Então, aí passamos por esse processo, não foi nada fácil. E eu lembro que nesse tempo também, foi é uma das coisas que eu uso para falar que Deus cuidou de mim dos mínimos detalhes. Né? Então, algo que já tinha nascido no nosso coração, no meu e da Rê, era sermos pais. Né? E nisso a gente já estava tentando, né, depois de casados, já estávamos tentando, né, 6 meses, 7 meses, 1 ano, e foi quando eu descobri o problema. E aí nesse intervalo de 3 cirurgias, quase 2 anos, né, nós não conseguíamos. E a primeira notícia que eu recebi quando eu fui fazer a rádio, depois da segunda, eu fiz a primeira pelo nariz, a segunda por cima, e aí quando eu fui fazer a rádio, a primeira coisa que o médico falou é que não podia ser pai, por causa da radiação. Então aquilo foi um baque, né? Mas uma das coisas que eu vejo o cuidar de Deus na minha vida é que ele sempre falava comigo para mim viver apoiado na palavra. Amém. E eu vivia. E uma semana antes de eu iniciar minha primeira sessão de rádio, eu redescobri que estava grávida. Ah, que coisa linda, né? Depois da radiação, se eu iniciasse, era no mínimo mais 2 anos, sem poder tentar engravidar por causa da radiação. Então, até nisso o Senhor cuidou de mim. Né? O Pietro é um milagre. Com certeza, nosso Pietro que está aí correndo por aí, né? Você vê a maneira de Deus fazer milagres, né? Deus poderia te curar, né? Curar o tumor de uma outra forma, mas veio uma cirurgia, aí precisou fazer uma segunda, ele não saiu total, foi isso? Não. Nós fizemos a primeira pelo nariz e como combinado com o médico, né? Assim que tivesse o risco realmente de morte, né? Ele parava. Então teve isso aí, eu cheguei a cair a pressão 2 vezes e na segunda quase não voltou, ele parou. E aí depois de 8 meses o tumor começou a crescer de novo, aí eu precisei fazer a intervenção por cima, né, onde faz a abertura na testa, arranca aqui, ele cai em cima, e a mesma coisa, ele tirou o máximo que ele podia, e aí fechou, né, e depois teve a recuperação, né, e depois de 8 meses eu fazer uma outra ressonância, estava crescendo de novo. E aí eu fiz a rádio, né, 30 sessões de rádio, né, que serviu para bloquear aí esse restinho que ficou. Você sempre fala dessa cirurgia, dessa cicatriz, né? Que essa cicatriz, ela tem uma mensagem para você, né? Isso, exatamente. Né? Inclusive, de um tempo para cá, né, eu não deixo mais o cabelo um pouquinho maior, né? Para realmente ficar a marca como um chamariz. Né? Então hoje, né, devido ao meu trabalho, muitas pessoas chegam até mim e perguntam, né? Que acidente foi esse? Aí eu falo, foi meu encontro com Jesus. Aí eu conto minha história e uso esse testemunho para edificar a vida Glória a Deus. de muita gente. Com certeza, né? Porque às vezes a gente tem uma visão equivocada, né? De achar que nós vamos conhecer Jesus e a gente não vai mais passar por dificuldade, né? Exatamente. Eu não sei onde que alguém achou esse negócio, porque na Bíblia não tá, né, gente? Exatamente. Mas a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E nós podemos entender que o Senhor Jesus nunca disse que a gente não vai passar por dificuldade, mas diz que Ele vai estar conosco em todo o tempo, né? Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer assim, né? Que ter paz não é você ter a certeza que não vai passar pela tempestade. Ter paz é você ter a confiança que mesmo no meio da tempestade Ele está com você. E foi o que eu passei. Né? Hoje eu entendo que todos esses processos, Jesus podia apenas liberar uma palavra e me tirar esse tumor. Mas eu entendo que todo esse processo que eu passei foi para a glória dele. E algumas das coisas, né? Algumas das coisas do Senhor a gente não vai entender, a gente só vive. Né? Então hoje
eu dou glória a Deus por ter passado por tudo isso, porque, assim como eu falei, como eu tenho contato com muita gente, eu testemunho muito isso na minha vida e edifica muitas pessoas.